Olá, povo. Olá, olá, olá. Bom, o que eu tô fazendo aqui essa hora? Hoje, véspera de Enem? Pois é, nem eu sei. Amanhã tem que estar bem, né? Pra gente poder fazer o nosso neném. É, eu sei. Piada de tiazona. Mas tudo bem. Então eu resolvi que eu não vou estudar hoje. Cansada de ver live. A minha tela, quando eu abro o navegador, né? O Google me dá algumas sugestões. E eu gosto porque me lembra um pouquinho um negócio que eu fazia, clipping, que era. Tinha programa para isso, inclusive, né? A gente fazia as inscrições no feed de notícias, a gente tinha um feed personalizado. Então, vamos começar. Burger King vai distribuir lanches de graça para quem fez o Enem. Vocês já devem estar sabendo, se vocês não sabem, aproveita, galera. Só que tem um pequeno porém, vou mostrar para vocês. Tem um pequeno porém nisso daí. Achamos um pequeno problema com essa gracinha do Burger King. O que importa aqui é o seguinte: vamos ter lanchinho de graça. Calma, não é bem assim. Quer dizer, mas não é. Né? Eles fizeram isso também no dia das eleições. Se eu não me engano, eles fizeram isso no Halloween também. Só que tem um porém aí, né? Ó, participante do Enem. Pô, de brinca, né? Participante do Enem, cadê? Participantes do Enem 2024 tem uma pergunta extra para responder. Qual lanche de graça você vai escolher? Aí você imagina que vai ter todo o cardápio, né? Uau, Whopper e enfim. Não, não. O Burger King vai distribuir gratuitamente um item por participante. Antes de correr para uma das unidades, veja algumas informações importantes. Antes de correr, você se sentir um trouxa, veja as informações aqui. Depois da distribuição de batatas fritas nas eleições de lanches no Halloween, o Burger King lançou uma ação voltada aos participantes do Enem 2024. Na próxima segunda, 11/11, eles poderão escolher entre 2 itens gratuitos. Prefiro aproveitar a promoção da Shopping. 11/11. Quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio também vai receber um bônus de R$200. Isso aqui eu não estava sabendo, não. Fez o Enem, o governo confirma que participantes receberão 200. Eu vou ver depois isso aí. Me parece interessante. Vou deixar aqui abertinho na outra aba. Então, o lanche no caraca, já ia fazer propaganda do outro, ó. É uma batata frita, uma onion rings. Eu me satisfaço com uma onion rings, né? Se for aquele balde. Não, tô brincando. Mas, assim, onion rings é maneiro. Dá para quebrar o galho. Só que não é um lanche, né, gente? Vamos combinar que é acompanhamento. E geralmente quem pega isso compra outra coisa. Ou seja, eles não estão sendo bonzinhos, eles sabem o que eles estão fazendo aí. Eles sabem, provavelmente, para ter feito isso, para estar fazendo isso agora no Enem, porque foi muito bem sucedido. Essa ação foi muito bem sucedida nas eleições e no Halloween. O pessoal ia, pegava batata e aproveitava, pegava alguma promoção, até porque eles têm umas promoções até razoáveis, né? E os sanduíches não são ruins, né? Apesar de, enfim, tem algumas restrições, mas paciência. E detalhe, você tem que levar o caderno de questões. Sabe que esse domingo ainda está um pouquinho melhor, né? Porque para você pegar o caderno de questões, você só precisa sair, você tem que esperar até as 5h30. Provavelmente eu vou sair dessa vez com o caderno de questões, porque eu vou ficar lá ruminando todas as questões de matemática e de física, provavelmente. Talvez eu consiga andar um pouco mais rápido nas biologia e química. Mas você precisa sair com o caderno de questões, você precisa estar com o caderno de questões para poder pegar essa promoção, né? E aí, obviamente, que é um por CPF, e é isso. E é só no dia 11. E também, outro detalhe, não são todas as unidades e tem limite. Então, eles distribuem até um certo número. Não é que vai acabar, né? Eles não deixam feito lá pronto para a galera, não. É um número X de batatas
e o de onion rings. Geralmente, quando eu chego lá, já só tem batata, porque a galera leva os onion rings mesmo. Eu não vou, porque, tipo, segunda de manhã eu trabalho em casa, eu não posso sair, e não tem Burger King aqui perto. À tarde, eu até consigo ir, mas provavelmente não vai ter, se tiver, vai ser só batata, e batata, né? Então, assim, quem puder, aproveita. Beleza? Só pra gente seguir o mesmo tema aqui do Enem, tá? Eu falei pra vocês que eu ia distrair vocês do Enem, né? Foi mal. Clickbait. Quer dizer, clickbait da clickbait, né? Porque eu atraí vocês aqui com o título Enem. Falei que não queria saber de Enem hoje, mas eu não queria saber de Enem, não queria saber de estudar pro Enem. Eu quero falar, mas eu tô pegando na ordem que eu peguei, tá? Na minha home lá. Estudante conta segredos para tirar nota 1000 na redação do Enem. Leia o texto, modelo. Teve um negócio desse, né, de que teve uma galera que levou cola de redação, isso me mata por dentro. Inclusive, minha filha, a redação da minha filha foi uma redação protesto, né? Ela não vai garantir a nota 1000, apesar de eu ter plena confiança na capacidade de escrita dela, simplesmente porque ela não, em alguns pontos, a gente bateu, né, as ideias que ela colocou lá, e ela não seguiu alguns pontos, alguns passos da receita, né, que a nossa amiga aqui vai mostrar. E que eu falo com vocês nas lives do Enem, né, nas lives de redação do Enem, mas que, nossa, acaba com a nossa, tipo, porque redação, sim, redação tem formato, redação científica, né, textos científicos, eles geralmente têm que seguir um certo formato, mas, sei lá, fica muito superficial, né, fica muito, escrever por escrever, sabe? Exercício de futilidade. Mas vamos lá, deixa só eu ampliar isso aqui. Esse aqui foi o espelho da prova dela. Lembrando que quem quiser depois ver o espelho, quem não pegou o caderno de questões, tipo eu, não pegou, não ficou com um rascunho, né? Então, se vocês quiserem olhar o espelho e como foi feita a correção da sua prova, deve sair entre fevereiro e março do ano que vem, né? A que você fez agora, ou seja, você não vai nem lembrar o que você escreveu, mas vai estar lá escrito. Então, enfim, e inclusive com as marcas da correção. Então, tudo que foi avaliado, você vai ver, né? Então, você vai poder, na próxima, num possível outro concurso, você já vai ter aí as ideias, né? Para corrigir. Eu não consigo ampliar mais, né? Não. Então, tá. Aqui a redação dela, não vou ler, né, gente? Porque, enfim, queremos descansar nossa mente. Aí ela fala, a estudante Luana Pisolato faz parte do restrito grupo de 60 candidatos que conquistaram a tão sonhada nota 1000 na redação do Enem 2023. A jovem de 20 anos é de São Bernardo do Campo, mas atualmente mora em São José do Rio Preto, onde cursa medicina em uma faculdade pública. Aí ela conversou com o Terra, contou como foi o processo de preparação, os segredos, porque aquilo segredo não tem segredo. A redação do Enem, você só precisa observar algumas coisas. Você não precisa nem fazer sentido, quer dizer, não que não precise fazer sentido, precisa. Mas não precisa, eles falam muito da proposta de intervenção, não precisa ser uma proposta brilhante, nada fora do normal, né? Nossa, como eu nunca pensei nisso antes, nossa, essa garota vai salvar o mundo. Não. Você precisa ter uma proposta, uma solução para o problema que seja coerente com o que você apresentou antes. Está tudo coerente. Aí, não vou me preocupar com esse negócio de regra aqui, não, porque a gente já sabe como é que funciona. A gente só fica morto por dentro mesmo quando a gente faz a redação nesse formato. A gente sabe como é que consegue, pelo menos os meus alunos sabem como é que se tira uma nota 1000 numa redação. Como eu falei, não tem segredo. É seguir receita de bolo. Com qualquer tópico.
Por que que com qualquer tópico deixa eu terminar de ler, aí depois a gente discute isso. Aí ela fala em conversa com terra, tarará, tarará, confira seguir as estratégias da estudante, no fim, lê a íntegra da redação nota 1000 dela. Aí a preparação. Ela teve aulas de redação, após concluir essa etapa, fez mais 2 anos de cursinho, onde ela também praticava os textos. Realmente é importante para a nota final, é 1/3 da nota, né? A partir daí, Luana começou 1/3 da nota, gente, 33% da sua nota final do Enem vai ser a redação. Só para vocês terem uma noção. Então, se vocês tirarem, quanto mais perto de 1000, vocês não precisam tirar 1000, mas quanto mais perto de 1000 vocês tirarem, melhor. E eu tô contando com isso por conta da prova de amanhã, que provavelmente vai ser um desastre. Eu não tenho, gente, não tenho vergonha de falar não, tá? Eu sou de humanas, eu gosto de estudar, gosto de outras ciências, mas assim, a física que não gosta de mim, entendeu? É só isso. E eu não estudei matemática, né? Vamos combinar que tem coisa que eu não lembro mais. Eu não parei para estudar matemática, eu só parei para me estressar com química e física. Aí ela falou aqui, o tema, esse tema foi muito, a pessoa reclamou muito, foi um tema muito complexo, e é sobre isso que eu quero falar. Aí ela deu as dicas aqui. Praticar a escrita de redações regularmente, no formato do Enem, não é só praticar a redação, não é só escrever. Mas hoje eu não vou ter tempo de fazer uma redação. Beleza, então escreve no seu diário, né? A ideia é realmente você estar treinando escrita, mas é importante que você treine também o formato. Valorizar as aulas de gramática que é cobrada na competência 1 do Enem, que exige o domínio da modalidade de escrita formal. Então, você lembra que são 5 competências e cada uma tem um número de pontos, né, 200 para cada. Então, assim, se você tiver uma gramática maneira, você já garante aí 200 pontos, né? Mesmo que você não esteja tão dentro do formato aí. Isso eu também já falo toda vez que eu faço os meus cursinhos, as minhas mentorias, eu foco também em que você tenha que pegar a gramática, não adianta, você tem que dominar o máximo que você puder aí a parte gramatical. Enxergar a redação como uma estrutura que parte de um ponto e precisa chegar a outro ponto, mas já sabendo por onde vai passar. Então, assim, você está em A, vai para B, sendo que sabe aquelas cenas de julgamento, né, onde o advogado começa a falar e aí o juiz fala assim, direto ao ponto, então o advogado, né, o outro advogado fala assim, mas protesto, tá enrolando, não sei o quê, aí o advogado fala assim, meritíssimo, eu tenho um ponto. Então, assim, é preciso que fique claro que você está desenvolvendo aquele argumento para chegar a algum lugar, você não está só jogando informações soltas, aquilo tem que estar coeso, né? Antes de escrever a redação, já ter definido em um rascunho qual vai ser o seu trajeto de escrita. Então, assim, você tem tem a introdução, tem a argumentação e tem a proposta de intervenção. Aí você, na primeira parte, você tem que ver o que você vai falar, as citações, você vai pegar fonte externa, em que momento você vai botar essas fontes, para que vai servir a sua fonte externa. A minha fonte externa foi na introdução, foi para mostrar o quanto, né, o tema era a herança, né, a herança cultural africana, né, o quanto é difícil até mesmo para as próprias pessoas, né, resgatarem isso, para os próprios descendentes, né, de África, para resgatarem isso por causa da vergonha que eles foram condicionados a ter. Então eu citei uma obra, né, um filme, para dar um exemplo. Você poderia colocar isso no desenvolvimento como um argumento, né? Então você precisa ter o porquê lá no final. Por que eu falei daquele filme lá em cima, né? No que isso vai se conectar com a minha proposta de intervenção? Né? Aquele exemplo ali, ele serve para eu fazer o quê com aquilo, né? O que aquilo vai contribuir para a minha proposta? Então,
estar tudo amarradinho, tem que estar tudo amarradinho. Então é importante que você faça uma boneca, faça um rascunho, uma estrutura. Você não precisa escrever necessariamente o texto. Desde que você consiga colocar os pontos principais, depois você joga rapidinho lá no seu caderno, na sua resposta lá, e está tudo certo. Entender bem a estrutura de redação do Enem, introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja aqui como fazer a redação passo a passo. Saber que tudo pode ser usado como repertório para o texto. Sua aula de história é um repertório, a música que você ouviu ontem pode ser repertório. A sua série também, a minha foi o filme. O filme e foi uma outra coisa que agora eu não vou lembrar. Eu usei 2, né? É sempre bom você ter pelo menos duas citações. Eu sempre gostei de usar repertórios, que para mim são mais fáceis e que eu tinha na cabeça pelos meus conhecimentos de mundo. É bom você fazer isso, porque mostra conhecimento de mundo. Você não ficar só preso à literatura, ou só preso às suas aulas. Porque quanto mais conhecimento de mundo, mais sua redação fica mais rica, né? Porque cá entre nós é bem... Não enxergar a redação como um monstro. Meu texto é bem simples, não tem palavras específicas, não tem conectivos muito sofisticados. É isso, gente. É fazer o básico bem feito, com argumentação consistente, sem usar repertórios muito cabulosos, dá certo. É exatamente isso. É o que eu falei da proposta de intervenção. Ela não precisa ser uau, dá um prêmio Nobel, traz um prêmio Nobel para essa pessoa. Não. Tá? Precisa só ser coerente com o que você falou antes. Tá bom? Que tem a redação dela na íntegra, eu não vou ler, minha dor de cabeça está piorando. E aí, eu queria só para falar, né, sobre isso, que apesar da gente, né, quem escreve, e assim, eu acho que isso é uma unanimidade, eu tenho lido sobre isso ao longo da semana, as pessoas analisando, né, o Enem, principalmente a redação, é maçante, é algo que mata a criatividade, se você só se dedica a isso, mas se você parar para pensar o macro, e você parar para ver quantas pessoas escrevem, quantas pessoas leem e quantas pessoas fazem essas duas coisas, leem e escrevem sobre o que leram, ou baseados no que leram, é digno de nota, literalmente, né? Você vê uma pessoa se empenhando para tirar uma nota 1000, fazendo uma redação num determinado formato. Por quê? Porque a gente sabe, a gente que lê, a gente que estuda também sobre literatura, a gente sabe que os autores e as escolas literárias, elas têm características, elas têm traços característicos bem específicos, né? Elas têm características bem específicas. E nem todo mundo vai fazer esse trabalho de absorver detalhes de um, detalhe de outro, e criar a sua própria forma de escrever. Então, quando a pessoa senta e se propõe a aprender aquele formato, sendo que é uma pessoa que não lê, é uma pessoa que não escreve, isso é muito importante, isso é realmente um marco. Se a pessoa, que seja por causa da nota, tudo bem, mas é uma pessoa que está desenvolvendo um tipo de escrita. Ela, a partir daquele momento, para ela vai ficar mais fácil repetir aquele processo. E, apesar de ser um formato chato, infelizmente ou infelizmente, é um formato que a gente vê muito por aí. Quer dizer, não esse específico, mas formatos engessados, entre aspas, estão por todos os lados. Se você, inclusive nesses textos mesmo, desses artigos que aparecem na minha home aqui, a gente vai ver que eles têm todo um formatinho bem basicão, e que são muitas vezes jovens que estão querendo se lançar como escritores e fazem esses textos, conseguem essa oportunidade de escrever para esses portais, mas são textos só para gerar view e para gerar engajamento e para aquela pessoa ver as propagandas, porque vocês podem ver no meio, né? Sempre tem uma publicidade aqui não tem porque tem um negocinho, entendeu?
Aí no meu não tem, mas tem. E assim, no meu celular tem, inclusive. Por isso que às vezes é irritante. Inclusive, tem vezes que a publicidade está em cima do texto, né? Aí o que acontece? Essas pessoas estão escrevendo, estão produzindo, então é bom, de certa forma, que exista, né, um mecanismo que faça pessoas se dedicarem um certo tempo a escrever, mesmo que seja textos dull, textos bobos, né, mas é importante, tá bom?